Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Meus queridos, nós vamos falar nesta manhã sobre uma conversão genuína. E para termos como base a palavra do Senhor, vamos ao livro de Lucas, capítulo 22, onde nós encontramos no verso 32 e 34 esta palavra do Senhor Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma conversão genuína é o tema da nossa meditação. E eu quero que você pense, quantas pessoas hoje estão frequentando a igreja, que estão com seu testemunho ou com as suas atitudes semelhante às atitudes que Pedro tinha enquanto ele andava com o Senhor Jesus aqui na terra. Sabe qual o grande problema, querido? Que são pessoas que conhecem o Senhor Jesus de ouvir falar. Vão à igreja, impressionam com o ambiente, com o culto, com o louvor, se emocionam, e como hoje não tem perseguição à igreja de uma forma visível, as pessoas se acomodam dentro daquele ambiente e ficam confortavelmente. Mas não tem nenhum apego a nada que verdadeiramente o compromete com a obra do Senhor. Pedro estava assim, nesta mesma posição. Descansado, tranquilo, com alguns problemas sérios na vida, mas ele não tinha ainda uma conversão genuína, apesar de estar ao lado do Senhor Jesus e ter visto todos os seus ensinamentos e também os milagres, tudo que o Senhor fazia, Pedro estava do lado. E agora, como você vê o texto, o Senhor Jesus está fazendo uma advertência a ele, mostrando que Satanás, primeiro ele faz uma declaração, que Satanás tentou peneirá-lo e dizer que a fé dele não tinha validade alguma, que ele não era um crente ainda, que não era convertido. Mas o Senhor Jesus lhe reafirma, você realmente ainda não se converteu, Pedro. Você precisa cair em si, reconhecer os seus pecados e se arrepender de corpo, alma, espírito e se render inteiramente ao Pai. Absolver a palavra, os ensinamentos que eu estou te dando. Pedro foi com esse pensamento até depois da morte de Jesus. Ele não teve uma reação genuína, verdadeira de um novo convertido. E ele ouviu Jesus na sua explanação lá no passado, há muitas pessoas dizendo da necessidade que tinha de se converter, como foi o caso de Nicodemos. Necessário te é nascer de novo, nascer da água do Espírito, tornar-se uma nova criatura. Muito bem, diante dessa questão, eu gostaria agora de levar você a uma mudança que houve na vida de Pedro. Pedro, então, depois que ele negou Jesus, ele que afirmava que de forma nenhuma nunca trairia o mestre, agora ele vai mostrar que realmente ama o Senhor. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Verdadeiramente eu estou numa posição de vergonha diante das tuas palavras. Porque por 3 vezes o Senhor me perguntou se eu te amo, mesmo sabendo que eu te amo. Mas o que Jesus queria é que Pedro entendesse o verdadeiro significado de uma conversão genuína. É um comprometimento de corpo, alma e espírito com aquilo que o Senhor ensina. Essa é a razão que levou Pedro depois, mais tarde, a demonstrar isso com uma forma tão forte, tão clara, tão espontânea. Vamos então ao que diz Atos Apóstolos capítulo 4. Observem bem, versos 19 e 20.
Mas Pedro e João lhes respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui Pedro estava sendo advertido pelas autoridades, já ele sendo perseguido e sendo advertido, e ele mostra que ele tem um pleno conhecimento da palavra e que está envolvido de corpo, alma e espírito, tal como Jesus havia lhe dito. Quando você se converter genuinamente, verdadeiramente, anima os teus irmãos. E agora ele está dizendo: eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi e vi. Eu tenho que proclamar a palavra. Querido, no capítulo 5, nós temos esta expressão, registrada no verso 28. Quero ler para você, dizendo expressamente, capítulo 5, verso 28. Dizemos que não ensinasse, expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha o que é uma pessoa convertida genuinamente. Ele não está preocupado com o que uma autoridade possa lhe fazer, ele não está preocupado com o que os seus adversários podem lhe fazer, ele está preocupado em obedecer aquilo que o Senhor ordena no seu coração. E aí ele fala mais, olha: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste e penduraste no madeiro. Ele não teme, não tem medo. Ele expõe a verdade com clareza, com determinação, porque o seu coração agora não tem mais nenhuma ligação com essa vida no mundo. Ele está ligado aos céus, na compreensão plena da plenitude do Espírito. E ele fala pelo poder de Deus. O verso 29 diz assim, olha bem. Então Pedro, já li aqui, o verso 40 diz assim, preste atenção para você observar como é importante esta palavra no nosso coração. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-os que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio e por terem considerado indigno de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Observou, querido? O Pedro que negou Jesus, o Pedro descansado, o Pedro que Satanás quis passar na peneira, o Pedro que as autoridades agora prenderam, há uma diferença muito grande. Um era um seguidor, este é um convertido genuíno. Quando você se converte, passa realmente pelo esplendor da glória de Deus, recebe o Espírito Santo e tem o domínio do Espírito no seu coração, você não cessa mais de pregar, você não cessa mais de testemunhar, você não cessa mais de glorificar, de exaltar, de bendizer e de mostrar o quão é importante a pessoa se arrepender dos seus pecados. Esta é a mensagem que o Senhor nos mostra através da sua palavra. A conversão genuína existe e você tem que lutar por ela. Se você não passou por isso ainda, busque de joelho, clame ao Senhor e peça: ó Deus, invada o meu coração, quebra o meu orgulho, a minha vaidade e me torne um instrumento vivo do teu poder para a glória do teu nome. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra, que ela sirva de despertamento para aqueles, ó Deus, que estão dormindo no esquecimento de suas funções, de sua missão, a qual o Senhor nos chamou para produzir frutos e frutos eternos. Que a tua igreja seja renovada na face da terra, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.